Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Deus pôs no meu coração a sua palavra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus que, pela boa terra que te deu, guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os teus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Quando que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem, e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Aqui está, meus irmãos, a santa palavra de Deus, que nos ensina e que nos exorta. Aqui Deus falando através de Moisés, dos seus escritos, dos seus livros. E aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus está exortando o povo de Israel que ele tirou do Egito, os jovens que entraram na terra de Canaã, que tinham 20 anos para baixo, Josué e Calebe. Eles é que entraram na terra prometida. Moisés só viu a terra de longe. E os que tinham 20 anos para cima morreram no deserto, por causa da rebelião, da desobediência, por causa das murmurações que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. E Deus está exortando o povo. No versículo 10 diz que: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E nós vemos, meus irmãos, em Ageu, capítulo 1, que quando o povo que estava preso na Babilônia, os cativos saíram de lá, cada um corria para sua própria casa e deixavam a casa de Deus vazia. Cada um buscava somente aquilo que era próprio para si, e não o reino de Deus e a sua justiça. E ali tudo que eles conseguiam era como um saquitel furado, não prosperava. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então eles corriam cada um para suas casas, para suas vidas, para o seu trabalho, mas deixavam a casa de Deus vazia. Deixavam as coisas de Deus de lado. Então era como um saquitel furado. Tudo que eles ganhavam se perdia. Não tinha a bênção do Senhor.
porque está escrito que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, ou seja, as bênçãos de Deus multiplicam aquilo na nossa vida, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E aqui Deus exorta para que não esqueçam da lei do Senhor, não esqueçam da sua casa, não esqueçam dos seus mandamentos. E talvez, meus irmãos, ouvinte, Deus tirou você do charco de lodo. Deus te tirou do montouro e fez você assentar entre reis e príncipes. Abençoou a tua vida, te libertou do império das trevas, te libertou do dinheiro que você gastava naquilo que não era pão, te libertou de tantas coisas e te abençoou nesta terra, te converteu. Hoje você tem a sua casa, hoje você tem aquilo que Deus te deu através do seu trabalho. Mas será que você tem se esquecido do teu Deus? Esquecido do primeiro amor? Esquecido da obra que Deus fez na tua vida? E aqui diz, meus irmãos, no versículo 19: será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes ouvir, não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Em Apocalipse está escrito: pois dizes, rico sou, e de nada tenho falta. E o Senhor Jesus repreende, ele diz: e tu não sabes que és um miserável, infeliz, para não falar uma palavra pesada, cego, pobre e nu. Aconselho que compres o ouro provado no fogo. Compre de mim ouro provado no fogo. E colírio, unge teus olhos com colírios para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então muitos começam bem, mas não completam a carreira. Acabam se enfraquecendo, se desviando, se acomodando e saindo dos caminhos do Senhor. Assim estava no livro de Ageu. Cada um corria para sua própria casa e esqueciam das coisas de Deus. E o Senhor está nos ensinando aqui, meus irmãos. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje protesto contra vós, que certamente perecereis. E quantos deuses, meus irmãos, quantos deuses que existem neste mundo? O Deus do orgulho, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, os ídolos do coração, muitas vezes a internet, o celular, está ocupando o lugar de Deus, está ocupando o primeiro lugar, se torna um ídolo. O celular é uma ferramenta de trabalho, se a gente souber aproveitar, lidar com ele, é bênção. Mas se não soubermos usar o telefone, o celular, ele se transforma em maldição. Principalmente as prisões em redes sociais e tantas outras coisas que vai esfriando o cristão, enfraquecendo. Isso se torna um Deus. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus. Muitos esquecem de orar, esquecem de buscar a Deus, de ler a sua palavra, de estar na casa de Deus, de louvar ao Senhor. Versículo 10 diz: louvarás ao Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Veja a obra que Deus fez na tua vida, ouvinte. A regeneração que o Senhor fez na tua vida.
Será que você esqueceu do teu Deus? Das orações nas madrugadas? Das orações que você fazia de tarde, às 3 horas da tarde? O desejo que você tinha de buscar o teu Deus, o primeiro amor, sede fervorosos no Espírito, orai sem cessar. Será que você deixou o teu Deus e hoje está perecendo e Deus assoprou para que aquilo que você tem hoje não se multiplique mais, não renda mais, porque a casa do Senhor está vazia, o seu coração está vazio de Deus, o seu coração já não tem a presença de Deus, o seu coração já não tem mais vontade de buscar a Deus e a sua palavra. E o Senhor está nos repreendendo para que voltemos para Ele com jejuns, prantos, clamor e oração. E se ouvires outros deuses, quantos deuses que tem, meus irmãos, nas redes sociais, quantos ídolos que têm ocupado o coração de muita gente. Quantos ídolos. E nós vemos, meus irmãos, que esses deuses que está escrito aqui no versículo 19 de Deuteronômio, não são deuses de gesso, de metal, mas são ídolos do coração, que é um Deus. Os ídolos das redes sociais, os ídolos da internet, os ídolos da televisão. Se servirmos estes ídolos e inclinarmos perante eles, aqui diz que Deus protesta contra nós, que certamente perecereis, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o Senhor. Então, se não vigiarmos, outros deuses ocupará o nosso coração. É o que Deus está falando conosco, a sua igreja. Lembra em Mateus 25, da parábola das 10 virgens? Que a metade tinha azeite nas suas lâmpadas e a outra metade não tinha. E as que tinham mandou que as que não tinham comprar azeite no mercado. Elas foram comprar, mas quando voltaram a porta já estava fechada. A porta já estava fechada. O que Deus requer de nós, meus irmãos, é que voltemos para Ele, é que deixemos a tecnologia de lado um pouco e o busquemos de todo o coração, com jejuns, com clamor, com pranto, com choro, com oração. Buscar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. É o que Deus requer de todos nós, meus irmãos. Buscarmos a Deus de todo o nosso coração. E aqui no versículo 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder. É Deus que nos dá força, aquilo que você adquiriu, que nós adquirimos através do nosso trabalho. Não foi a força do nosso braço, mas foi a força de Deus, a sabedoria que Deus dá. É como um comerciante, meus irmãos. Ele não fica o dia inteiro na porta esperando vir o cliente, mas é Deus que trabalha em favor deste comerciante. É Deus que abençoa, que traz o cliente, que traz o freguês no estabelecimento dele. É Deus que prepara todas as coisas, como Ele prepara o alimento para os pássaros. É Deus que prepara os clientes na tua loja. É Deus que prepara os fregueses no teu comércio. É Deus que abençoa o teu currículo que você levou para essa empresa, para esta fábrica. É tudo a mão e o poder de Deus, que faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir a chuva sobre justos e injustos. É a misericórdia de Deus.
E aqui ele está dizendo para o seu povo para lembrar do Senhor teu Deus, para lembrar de Deus, porque é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá força, que diz aqui: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, como diz o apóstolo Paulo, por Ele existimos, andamos e vivemos, Ele é a nossa força. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Versículo 17 diz: e diga no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Não. Josué e Calebe entraram na terra de Canaã. E Calebe tinha 80 anos. Mas ele diz que se sentia como se tivesse a metade da idade, 40 anos. Deus o fortaleceu. Deus nos dá força. Deus é quem nos capacita. Nós não entendemos, não compreendemos como, porque é milagre, não se explica. Mas é Deus que renova as nossas forças como a águia. É Deus que nos dá a sabedoria para vivermos nesta terra, neste mundo, meus irmãos. É Ele que nos capacita, que nos dá força, que nos ajuda, que nos esforça, que esforça as nossas mãos para a batalha. É a sua força, não é a força do nosso braço. Nabucodonosor certa vez diz: a minha magnificência, o meu poder, a minha força, não foi nada disso, Nabucodonosor. Não foi nada disso, foi a força de Deus. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E Deus usou Nabucodonosor para tratar com Israel, com Jerusalém, com seu povo. E devastou Jerusalém. Deus usou Nabucodonosor para isso. Mas ele achava que era a sua força. Ele achava que era o seu poder, a sua magnificência. Aí Deus fez ele pastar por 7 anos. Deus fez com que Nabucodonosor pastasse. Por 7 anos se tornou semelhante aos animais. Embruteceu. Cresceu pelos no seu corpo, unhas. Por 7 anos a sua mente foi mudada, foi transformado. Deus abateu a sua soberba. Ele abate a soberba a todo soberbo na face desta terra. Deus abate a todo soberbo, tudo aquilo que é exaltado entre os homens é abominação aos olhos de Deus. Nós vemos, meus irmãos, um certo corredor de carros aí, muito famoso, que era só o nome dele que era proclamado direto. E esse homem hoje se encontra numa situação que a mídia não divulga, mas não pode nem levantar da sua cama. Então veja, meus irmãos, a força é Deus que nos dá. Se eu aqui estou de pé, é pela força de Deus, pela sua misericórdia. É Deus que nos sustenta. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para adquirires algo que nós precisamos, seja um bem material, seja a vida espiritual, material, espiritual, é Deus que nos dá força. É Deus que nos dá poder. É Ele que nos fortalece, que nos mantém de pé. É o seu fôlego de vida que está nos nossos narizes. Não é a força do nosso braço. Somos esmagados como a traça. Não podemos ser arrogantes, meus irmãos, nem soberbos. Diz a palavra de Deus que temos que andar com Deus e ser humildes, simples, dependentes do nosso Deus. Se chegamos a algum lugar é porque Deus nos fortaleceu. Se chegamos a adquirir alguma coisa é porque foi Deus que nos deu poder para isso. Deus que nos ajuda em tudo, a pagar nossas contas, a pagar os nossos impostos. É Deus que nos ajuda a ter o alimento na nossa mesa. Deus ajuda o produtor, o homem do campo, aquele que planta, para que o alimento chegue à nossa mesa. Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
Se a comida chegou na tua mesa, se você tem o dinheiro para comprar, agradeça a Deus, porque é Ele que te dá força, Ele que te ajuda. É Deus que nos capacita, meus irmãos. É Ele que nos ajuda, Ele é o nosso ajudador. É a sua misericórdia, a sua graça que nos mantém firmes, trabalhando, andando, vivendo, andando com as nossas próprias pernas, na graça de Deus, debaixo das suas asas, da sua misericórdia. E Deus quer ser louvado, glorificado por todo o bem que Ele nos tem feito, servindo a Deus, glorificando o Senhor, agradecendo a Deus pela vida. Sede agradecidos. E aqui ele diz no versículo 17: e digas no teu coração, a minha força aqui é soberba. Como o Nabucodonosor disse, a minha magnificência, o meu poder. E não era nada disso, era o poder de Deus. E é o poder de Deus. Versículo 16 diz que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. Então, tudo que aqui Deus faz conosco é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, Ele nos prova. Deus nos humilha. Como Ele humilhou o seu povo no deserto, deu maná para eles queriam carne, queriam as cebolas, os pepinos do Egito, os alhos. Mas Deus estava tratando o coração deles para libertar eles daquela escravidão que eles tinham, dos seus costumes do Egito. Muitas vezes Deus não dá aquilo que a gente quer, Ele está nos provando, nos lapidando, para que nós venhamos a libertar a nossa mente do Egito, das coisas deste mundo, das coisas desta vida, como vive um homem comum. E Deus quer nos levar a uma terra nova, a terra da sua presença, a vida celestial em Cristo, a nova vida em Cristo, um novo homem que anda segundo os passos do Senhor Jesus, segundo os seus passos. Uma pessoa diferente, renovada, deixando o velho homem adâmico e sendo a imagem de Cristo. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, no vosso entendimento. Deus quer renovar a nossa mente, nos libertar dos costumes do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque as coisas desse mundo não são de Deus, são do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são de Deus, são do mundo. E Deus quer libertar a sua mente, meu irmão, minha irmã, das coisas deste mundo, daquilo que não agrada a Deus, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz o apóstolo Tiago. E ali Deus provou o seu povo, porque estava lapidando os seus corações, renovando as suas mentes, libertando eles dos costumes do Egito e dando maná, o pão dos céus, o pão dos anjos que eles não conheceram. Que no deserto te sustentou com o maná. Muitas vezes Deus nos sustenta com o maná. Deus nos dá a medida para cada um, a medida da prova para cada um. Cada um passa por uma provação. Cada um come deste maná. Deus sustenta cada um. Cada um tem uma prova para enfrentar na terra. Mas se resistirmos até o fim, esta prova não vai ser 40 anos. A travessia no deserto não era para ser 40 anos, meus irmãos. Era para ser 40 dias. Mas a murmuração do povo de Israel fez com que multiplicasse a prova. De 40 dias foi para 40 anos. Então Deus nos sustenta com o maná muitas vezes. Ele deixa um caco de telha, como deixou na vida de Jó. Ele nos sustenta com o maná. O apóstolo Paulo orou ao Senhor por vezes. E o Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
na dependência de Deus. E Deus sustentou o seu povo no deserto com o maná. Deus lhe deu a água tirada da rocha. A rocha era Cristo que o seguia. A água viva saía da rocha. Cristo estava ali com eles no deserto e os sustentava com a água. Eles não tinham sede. Quando tinham sede, Deus dava água de beber. Quando as águas eram amargas, Deus provou eles nas águas de Meribá, porque as águas eram amargas. E eles já reclamaram porque as águas eram amargas. Às vezes uma provinha a gente já reclama. E Deus está provando, trabalhando no nosso coração, para que a gente venha amadurecer, confiar em Deus, que Ele é o que provê todas as coisas na nossa vida. Às vezes Deus retém um pouco para nos provar, para ver o que está no nosso coração, para mostrar para a gente, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Aqui no versículo 14 diz: se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes, ardentes, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então Deus não quer que o nosso coração se eleve. E quando o coração do homem se eleva, ele esquece de Deus. Aqui diz no versículo 14: e te esqueças do Senhor teu Deus. Esquecer de Deus, meus irmãos, é loucura. Esquecer de Deus e da sua palavra é perecer. É perecer no deserto. É perder a salvação das nossas almas. Jamais devemos deixar o nosso Deus, esquecer do nosso Deus, esquecer da sua palavra. Jamais. Temos que caminhar com Cristo até o fim das nossas vidas, porque a nossa vida está escondida nele. Se o deixarmos, ele também nos deixará. Está lá escrito aos Hebreus: se deixarmos o Senhor, ele nos deixará. Versículo 13 diz: e se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração. Ou seja, a pessoa se ensoberbece. Ela acha que tudo que ela adquiriu foi a força do seu braço. Ela acha que o seu carro que ela tem, a sua casa que ela tem, a sua chácara, o seu sítio, a sua fazenda, o seu emprego, o seu comércio, a sua empresa é dele. E não é. Foi Deus que te capacitou para conseguir tudo isso. Foi Deus que te deu força. Foi Deus que te deu sabedoria. Ah, mas eu tenho que agradecer a Deus por tudo? Sim. Foi Deus que te deu, que te deu. Você trabalhou? Trabalhou. Se endividou? Endividou. Mas Deus te deu o fôlego de vida. Deus te deu a força, Deus te capacitou. Deus te ajudou a pagar esses boletos. Deus te ajudou a pagar as prestações. Deus te ajudou trazendo clientes, trazendo freguês, abençoando seu currículo, usando o chefe da empresa que você trabalha, o encarregado. Deus te ajudou em tudo, nesse meio de transporte que você faz. Em tudo Deus te ajudou. É que ele diz para não deixar a soberba entrar no coração, porque a soberba, meus irmãos, ela antecipa a queda. E aqui diz: se tiver aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, Deus prova para ver se a pessoa vai ser fiel, tendo fartura, tendo abundância. Como ele provou o seu povo que estava lá em Jerusalém, que eles oprimiam os estrangeiros, cometiam adultério, roubavam, furtavam, faziam coisas piores do que aqueles que não eram de Deus, que eram gentios. E aí Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor e Jerusalém se tornou estado de miséria. Nabucodonosor levou os nobres, os que tinham estudo, faculdade, e deixou os pobres na miséria em Jerusalém. Por 70 anos foram cativos na Babilônia.
e Jerusalém estava em ruína, com o muro fendido, com o templo destruído, porque eles faziam coisas piores do que os gentios, do que aqueles que não tinham conhecimento de Deus. E Deus prova. Deus prova para mostrar o que está no nosso coração. Deus prova da pessoa tem o poder. É através do poder que Deus prova. Se a pessoa se mantém humilde, dá poder para o homem, dá poder para alguém. E aí, aí a gente vai saber se a pessoa ela se mantém no caminho da integridade. Ali vai ser revelado o caráter da pessoa, através daquilo que ela possui, do poder, do dinheiro, da fama, da riqueza. É que Deus nos alerta, porque o pecado de Sodoma e Gomorra foi ociosidade, soberba e abundância de pão. Ou seja, eles estavam ociosos, não faziam nada, eram soberbos e tinham abundância de pão, ou seja, eles tinham muito dinheiro, eram ricos. Isso levou à queda de Sodoma e Gomorra, levou à sua destruição. Abundância de pão, soberba e ociosidade. Por isso Deus nos ensina aqui no versículo 12, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as. Aí muitos esquecem de Deus, agora eu tenho casa. Agora eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho casa, eu tenho filho para cuidar, eu tenho o meu comércio, eu tenho minha empresa, eu tenho o meu carro, eu tenho isso, tenho aquilo. Tanta coisa para fazer, eu tenho que limpar meu carro, eu tenho que fazer isso, mas não tenho tempo para Deus. Não tem mais tempo para Deus. Tem tempo para aquilo que Deus lhe deu, mas não tem tempo para cuidar das coisas de Deus. Não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A casa do Senhor, que é o seu coração, está vazia. Está vazia. E aqui diz que se tiverem aumentado as tuas vacas, as ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da humilhação que você vivia, do montouro, e te fez assentar entre os reis e os príncipes. Tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para sermos ovelhas do seu pasto. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas se deixarmos o Senhor, se deixarmos Ele de lado e dissermos, não, não queremos o Senhor como nosso pastor, só queremos ser chamados pelo seu nome, certamente pereceremos. Certamente iremos perecer. Então Deus quer que nós estejamos na sua presença, servindo a Ele até o fim, praticando a sua palavra, praticando a justiça, fazendo o bem, servindo e estendendo a mão para aquele que está em necessidade, se compadecendo do pobre, visitando o enfermo, ajudando na obra de Deus, levando a palavra, libertando os cativos, os oprimidos do diabo, orando, intercedendo, pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor com aquilo que Deus nos dá, sendo gratos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela sua misericórdia, por Deus estar nos guardando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel diz, longe de mim cometer este grave pecado, de deixar de orar por vós. Quando deixamos de orar uns pelos outros, estamos cometendo pecado. Então, o aumento dos bens, a fartura, por isso que Deus provou Jó. E Jó não negou a Deus por ter perdido os seus bens. Jó não negou a Deus por ter perdido os seus filhos. Jó não negou a Deus por ter perdido tudo que ele tinha. Até a sua saúde ele perdeu. Mas ele manteve a sua integridade.
Ele foi fiel até o fim. E Deus nos prova, meus irmãos. Ele nos dá, vai dando a corda, vai nos deixando. Muitos prosperam na vida e depois não tem mais tempo para Deus. Fez faculdade, tem uma boa profissão, tem o seu diploma, mas esqueceu de Deus. Não serve mais a Deus, não congrega mais, não toca mais, não visita mais, não ora mais, não lê mais a Escritura, não estuda mais a palavra de Deus, não examina as Escrituras, não dá crédito mais à palavra de Deus, não pratica. E aqui ele diz que certamente perecereis. Versículo 19 deste capítulo 8 de Deuteronômio. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, aqui esses deuses se referem aos deuses do mamon, aquilo que é material. Às vezes a própria profissão da pessoa se torna um deus. Aquilo que ela tem, aquilo que ela coloca no lugar de Deus, em primeiro lugar, torna-se um deus. E te inclinares perante eles. Às vezes até um time de futebol. Você está adorando o seu time de futebol. Se tornou um deus. Se inclinares perante eles. Hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 7 que a porta é estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta larga. Mas a porta estreita, ela é uma vida de renúncia. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que amar pai, mãe, mulher, filhos e a sua própria vida não é digno de mim. Ou seja, aquele que tiver amor em primeiro lugar por todos e deixar Deus não é digno do Senhor Jesus. Aquele que não renuncia à sua própria vida. Aquele que não se desfaz dos balaíns, dos ídolos do coração, não é digno do Senhor Jesus Cristo. A porta continua sendo estreita. É um caminho cheio de dificuldades. É um caminho de renúncia. O reino de Deus é tomado por esforço, se faz violência para entrar neste reino. Não é de qualquer jeito. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos como santo é o vosso Deus, como Deus é santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a fartura que Deus se refere é a sua presença. A fartura que nós nunca vamos perder é a presença de Deus. É beber da água viva do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. A água viva do seu Espírito, o Espírito do Senhor Jesus. É estar na presença de Deus, comer do pão do céu. Estar com Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, porque tudo que é terreno vai ficar nesta terra. Não levaremos nada aqui deste mundo. Usamos os recursos do mundo. Deus abençoa o empresário, aquele que gera emprego. Deus abençoa. Há alguns que até podem ser ricos na terra, Deus não é contra a riqueza, mas Deus é contra aqueles que adoram o dinheiro, que faz do dinheiro o seu Deus, o seu ídolo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque Deus abençoa as empresas, os empresários, os ricos que têm as suas fábricas, que geram emprego. Mas contra aquele que serve a Deus, e o Deus é o dinheiro. O Deus dele é o ventre, visto que só se preocupam com as coisas deste mundo, desta vida. O apóstolo Paulo diz: se alguém não quer comer, também não trabalhe. Ele trabalhava. Ele diz lá em Atos 20 que estas mãos aqui trabalharam. Ele fazia tendas, ele trabalhava.
Ele não pesava na obra de Deus, não era pesado na obra de Deus. Ele trabalhava, se sustentava. Então Deus não é contra o nosso trabalho, ao contrário. Ao contrário, Ele é a favor que nós venhamos a trabalhar. Que nós aprendamos com a formiga a trabalhar, a ser prudente, a guardar dinheiro nos bancos. O Senhor Jesus nos ensina a guardar dinheiro no banco, para ter juros, a saber aplicar o dinheiro no CDB, em ações, em renda fixa, em fundos imobiliários, a saber usar, administrar aquilo que Deus nos dá. Mas quando o dinheiro passa a ser um ídolo, que não ajuda ninguém, aquele que mentia não minta mais, antes trabalhe, para que tenha condições, tenha dinheiro, tenha uma vida que possa ajudar aquele que está em necessidade. Então, Deus nos ajuda, nos abençoa para que venhamos a ser generosos, a socorrer aquele que está em necessidade. E nunca esquecer de Deus. Nunca deixar de ser grato. Não podemos deixar de sermos gratos a Deus. Porque Deus não gosta de ingratidão. Ele nos dá tudo, mas Ele quer que nós não nos esqueça dele. Porque tudo aqui vai ficar, meus irmãos. Nós viemos nu neste mundo e nu voltaremos. Iremos deixar tudo aqui nesta terra. Então vamos fazer a nossa parte. Trabalharmos, adquirirmos aquilo que precisamos, que podemos ter. Quando partirmos desta terra, vai ficar para os filhos. Não vai se perder. Mas se ficarmos focados só na coisa material e deixarmos a Deus, somos miseráveis. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Então é trabalharmos servindo ao Senhor e cuidarmos da nossa vida material. Investirmos no nosso futuro, contribuímos na previdência para que podemos ter o nosso salário de aposentadoria, porque se formos desleixados, iremos sobrecarregar a igreja. Talvez você nem contribua para o INSS. E temos que pensar no futuro, meus irmãos, porque se morrermos, as nossas esposas vão depender desta renda. Ou o esposo ou a esposa que ficar vai depender desse dinheiro, desta renda. Do dinheiro que fica no banco, do investimento. Então temos que ser prudentes. Não podemos ser insensatos. Temos que ser coerentes. Usarmos da sabedoria, pensarmos no futuro. Tem muitos que se esquecem do futuro, não contribuem para a Previdência, não tem um fundo de emergência no banco, gasta tudo que tem, esbanja tudo que tem. E o Senhor Jesus disse, quando Ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, Ele disse para dividir lá, os discípulos dividissem para cada grupo ali, cada fila, e que fosse recolhido todas as sobras. E recolheram 12 cestos cheios de sobras. Então ele não deixou faltar nada, jogar nada fora. Não podemos jogar dinheiro fora, gastar daquilo que não é pão. Nosso suor naquilo que não satisfaz. Quantas pessoas hoje que estão presas em jogos de azar, esses jogos de tigrinho, esses jogos virtuais, gastando dinheiro, suas economias. Que loucura, meus irmãos. Não faça isso. Não jogue o seu dinheiro fora. Você nunca vai vencer uma máquina. Nunca vai vencer esse computador, essa inteligência artificial. Você vai perder tudo que você tem. Não faça isso. Saia de todos esses lugares. Saia desses jogos. Antes que você perca tudo. E volte para o teu Deus que te criou. Volte para Deus, ouvinte. Aqui diz que certamente perecereis. Aquele que deixa o Senhor, o seu nome será escrito no chão, porque deixastes o manancial das águas vivas.
Então aquele que deixa a Deus tem o nome escrito no chão. Vai ser envergonhado. Vai sofrer. Tem muitos que estão sofrendo, deixaram a Deus, hoje vivem embaixo de ponte. Deixaram a Deus. Será que é você, ouvinte, que está ouvindo essa palavra? Deixou o teu Deus e o seu nome hoje está escrito no chão. Deixou o teu Deus, virou as costas para Ele. E Deus permitiu que você chegasse nesta situação. Volte para o teu Deus. Enquanto há vida, há esperança. É o conselho da palavra de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, nosso Deus, pela tua palavra, pelos teus conselhos, ó Pai, que falou conosco neste domingo. Ó Deus, fortaleça cada um que ouviu a tua palavra. Que o Senhor os traga de volta à tua presença, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, ó Deus. Mude a mentalidade, Pai. Liberta de todas as prisões, ó Deus, desses jogos virtuais, dos vícios, de tudo aquilo que não te glorifica, ó Pai. Entra, ó Deus, com libertação e com restauração na vida de cada um, ó Deus. Seja com cada um, Senhor, pela tua misericórdia. Ó Deus querido e santo, desperta aquele que dorme. Resplandeça a luz do teu rosto sobre cada um que ouviu esta palavra, ó Deus. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Aqui neste mundo tudo passa, mas a palavra de Deus permanece e ela foi colocada acima do próprio nome de Deus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok e Quai. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém.